O título de amante real remonta a milhares de anos, e enquanto o drama e o escândalo cercavam essas mulheres, a sociedade frequentemente as desprezava. No entanto, essas opiniões muitas vezes eram mantidas em segredo, porque em algumas cortes, o cargo de amante real era um dos mais altos do país. Longe de apenas deitarem-se com os monarcas, as amantes reais muitas vezes os influenciavam em prol de seus próprios interesses e do de seus parentes. E mesmo que fosse algo instável ser um amante real, o amor e a luxúria permaneceriam fortes, deixando uma marca eterna nas páginas dos livros de história. No vídeo de hoje, falaremos sobre as 5 maiores amantes reais da história. Começamos a lista com Madame de Pompadour, a amante de Luís XV. Talvez ela seja uma das amantes reais mais famosas da história. Madame de Pompadour foi preparada para esse papel depois que uma cartomante disse a sua mãe que ela reinaria sobre o coração de um rei. Quando jovem, casada, frequentou salões intelectuais em Paris, convivendo com figuras-chave do iluminismo, como Voltaire. Morando perto da casa de caça real, ela procurou se colocar ao encontro do rei Luís XV, e quando o encontrou, dirigiu-se a ela com encanto e sabedoria. E funcionou. Ele mandou carne de veado para ela e a convidou para um baile de máscaras em Versalhes, onde declarou seu interesse por ela. Madame de Pompadour rapidamente se tornou a principal amante do rei, mesmo com ele casado. Ela era tão importante que foi convidada por um diplomata austríaco a intervir em um tratado entre a França e a Áustria. Mesmo quando seu relacionamento sexual com o rei cessou, ela continuou a ser uma amiga do rei como uma de suas conselheiras de maior confiança, e entre as poucas que conseguiu entreter o monarca que era eternamente entediado. Ela também foi influente nas artes, popularizando o estilo rococó, e foi a chave para fazer de Paris a capital cultural do mundo. Seguimos a lista com outra francesa, Diane de Poitiers, a amante do rei Henrique II. Diane de Poitiers era uma nobre francesa que ajudou a elevar a fortuna de sua família por meio de seu relacionamento com o rei Henrique II. Ela era conhecida por ser mais do que páreo para seus contemporâneos do sexo masculino, sendo atleticamente apta como nadadora e amazona, e também era muito inteligente, graças ao estudo do latim, grego, etiqueta, retórica e aritmética. De fato, foi o seu conhecimento da lei e das finanças que primeiro chamou a atenção do rei Francisco I, que ficou impressionado com sua forma de lidar com a morte de seu marido, desafiando com sucesso a convenção de que ela deveria devolver suas terras. Por causa disso, ela foi autorizada a administrar as terras que herdou do marido sem um guardião masculino, e obteve grande sucesso financeiro com isso. Como a dama de companhia da rainha Cláudia da França, ela conheceu o futuro rei Henrique II quando ele era um menino. E eles começaram a se relacionar quando ele tinha apenas 15 anos e ela 35. Quando ele ascendeu ao trono, o poder dela era imensurável, e ele concedeu-lhe os títulos de duquesa, bem como um castelo. Para você ter uma ideia da influência que Diane tinha, certa vez um papa visitou a França e não só trouxe um presente para a rainha, mas também para a amante do rei. E olha que a esposa do rei era ninguém menos do que Catarina de Médici. Saindo da França, chegamos na Inglaterra, pois falaremos sobre Alice Keppel, a antepassada de Camilla Parker, que foi amante do rei Edward VII. O rei Edward VII era conhecido por suas várias amantes, não fazendo segredo de seus filhos ilegítimos, mas Alice era considerada sua favorita, até mesmo ficando com o rei em seu leito de morte. Alice era uma renomada anfitriã da sociedade britânica. Ela conheceu Edward em 1898, quando ela tinha 29 anos e ele 56. Apesar da diferença de idade, eles logo se tornaram um casal, com o marido de Alice convenientemente estando em outro lugar quando o rei ia visitá-los. Ela era até apreciada pela esposa de Edward, a rainha Alexandra, que preferia sua natureza discreta em comparação com outras amantes do rei. Por meio de sua influência, ela conseguiu um emprego melhor remunerado para o marido. Como uma das confidentes de maior confiança do rei, ela estava perfeitamente posicionada para apresentar suas opiniões aos ministros, que frequentemente a procuravam com suas causas. Simultaneamente, sua habilidade como anfitriã permitiu-lhe também apresentar as opiniões do rei a figuras influentes da sociedade. Coincidentemente, essa história se repetiu um pouco, pois Camilla Parker é bisneta de Alice, e claro, teve um relacionamento com o príncipe Charles enquanto ele era casado com Diana, a princesa de Gales. E é justamente ela que está em quarto lugar nessa lista.
Com a ascensão de seu marido ao trono após a morte da rainha Elizabeth II, Camila se tornou rainha consorte e assumiu um novo e mais proeminente papel ao lado do rei Charles III. Nada mal para quem certa vez foi amante do então príncipe. Pouco mais de 25 anos após a morte da primeira esposa de Charles, Diana, a princesa de Gales, Camila continua sendo uma figura divisiva na Grã-Bretanha. Ela teria conhecido o príncipe Charles em uma partida de polo em Windsor, em 1970, e eles se tornaram amigos. Charles ingressou na Marinha Real, e enquanto estava fora, Camila se casou com o oficial de cavalaria Andrew Parker Bowles. O casal teve 2 filhos durante a década de 1970. Charles se casou com Lady Diana Spencer em 1981 em uma cerimônia aparentemente de conto de fadas e assistida por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas ele admitiu em 1994 que estava tendo um caso extraconjugal com Camila. Diana confirmou a infidelidade dele e a dela no ano seguinte durante uma entrevista bombástica para a BBC, quando ela disse: "Havia 3 de nós neste casamento, então estava um pouco tumultuado." Camila se divorciou de Andrew Parker Bowles em 1995. Charles e Diana se divorciaram no ano seguinte, e Camila praticamente desapareceu da vida pública quando o apoio da população e da mídia passou para o lado da princesa. O sentimento pró-Diana e anti-Camila foi agravado pela manifestação de simpatia por Diana depois que ela morreu em um acidente de carro em 1997. O tempo passou e a poeira baixou, e então ela e Charles se casaram em 2005. Desde então, Camila trabalhou duro como membro da realeza, ficando ao lado de Charles e defendendo instituições de caridade que ajudam mulheres e crianças. Mas muitas pessoas acham difícil esquecer ou perdoar o caso romântico de longa data do casal e a dor que isso causou à princesa Diana. E por último, não tem como, né? Ela não podia faltar. Tô falando de quem? Ela mesma, Domitila de Castro, a famosa Titila, a amante do demonão, o raparigueiro Dom Pedro I. Domitila de Castro foi uma das pessoas mais poderosas e influentes de seu tempo, com uma vida de atuação política que se estendeu muito mais do que os anos em que viveu na corte como amante do primeiro imperador do Brasil. Domitila, ainda muito jovem, se casou, teve 2 filhos e sofria com as agressões do marido. Diante dessa situação, fugiu dele. Além de tentar assassinar Domitila, esse primeiro marido moveu uma ação legal contra ela na qual pedia a guarda dos filhos e a acusava de adultério. Esse processo se estendeu por alguns anos, até que ninguém menos que o imperador do Brasil intercedeu a favor de Domitila. Quem fez o primeiro encontro acontecer foi o irmão dela, e a intenção dele era que Dom Pedro ajudasse a família na questão legal. Francisco de Castro Canto e Melo, irmão de Domitila, era ajudante de ordens e amigo de Dom Pedro. Depois que o imperador tomou conhecimento do processo, a causa rapidamente teve um fim em favor de Domitila, que teve garantida a guarda dos filhos. Nascia assim o romance entre os dois. No ano de 1822, Dom Pedro levou sua amante para o Rio de Janeiro, onde morava com a esposa, a imperatriz Leopoldina. Domitila exerceu muita influência sobre Dom Pedro, fazendo com que sua família ganhasse cargos e títulos de nobreza. Além disso, o imperador a levava em viagens, a colocava na mesma casa que a esposa e reconheceu as filhas com a amante. O romance entre os dois acabou após a morte de Dona Leopoldina, quando Dom Pedro teve que deixar a amante de lado para se casar novamente. Domitila seguiu a vida como importante dona benfeitora de São Paulo. Então é isso, pessoal. Faltou alguma amante real bem famosa na história? Comenta aqui embaixo que, caso vocês queiram, a gente faz uma parte 2. Combinado? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!